Fala, meus queridos, belezinha? Alexandre Antônio na área, fazer análise desse jogo aqui, Fluminense Internacional. Ai, meu pai, que vontade de analisar. Vamos lá. Cara, o Inter não ganhou do Fluminense esse ano, hein? Ó, primeiro turno, 2-0 Fluminense no Maracanã. Libertadores, 2-2 no Maracanã. Vitória do Fluminense lá no Beira-Rio. Os dois jogos no Beira-Rio, o Inter não conseguiu vencer o Fluminense. Ainda bem, né? 2-1 Fluminense lá no Beira-Rio, Fluminense classificado para a final, e agora no segundo turno 0-0. O primeiro tempo foi até agitado, foi até animadinho, o segundo tempo não. O Inter foi melhor, mais agressivo do que o Fluminense, buscando o Fluminense muito modificado, cara. Ó, o Fluminense titular tinha o Fábio, na lateral direita jogou o Guga tomou esporro pra caramba no escutador de pagode dele lá do Fernando Diniz. Os mais criticados no primeiro tempo foi ele e o Léo Fernandes, coitados. O Guga jogou ali pelo lado direito. O Marlon bem, gostei da atuação do Marlon. É o que eu falei no último vídeo. Esse último ou o anterior. Foi antes do pré-jogo. O Marlon, ele vem evoluindo fisicamente e isso vai elevando a atuação dele dentro de campo. Ele fez uma boa atuação. O Ener Valencia, ele ficou umas 4 vezes impedido, mas sempre com o Marlon muito próximo e o Nino também. Minha preocupação é o Nino. Teve um lance que ele botou, ele saiu no intervalo do jogo, ele não completou a partida, jogou somente os 45 minutos, mas ali no primeiro tempo ele botou a mão no joelho, ele vem de uma torção na seleção brasileira, fez um processo acelerado aí para retornar para a grande final. Depois da torção ele só jogou contra o Boca Juniors, ele jogou espetacularmente bem o Nino. Aí jogou agora contra o Internacional. Eu acho que poderia até ter poupado o Nino pelo problema, pelo histórico, torção no joelho. Pô, jogou uma final contra o Boca, poupava o cara. Acabou botando a mão no joelho, ficar ali caído no chão me deu um aperto no coração. Aí no intervalo ele não voltou, então espero maiores informações sobre a situação dele. O Diogo Barbosa era esperado na lateral esquerda, já que o Marcelo também tem um problema muscular. O André, titular, assim como o Fábio, jogou ali. Então, Fábio, Nino e André como titulares. O Alexander entrou no meio de campo. O Léo Fernandes e o Lima. Então, são reservas que atuaram ali no meio de campo. E no ataque nós tivemos o Arias e o JK quase um titular. Então, o time do Fluminense muito mexido, com a cabeça em outro lugar, se preocupando com divididas, o Mundial é mês que vem. É isso que a gente tem que entender sobre a não boa atuação do Fluminense lá contra o Internacional, principalmente no primeiro tempo que o Inter foi melhor. O Inter fez uma coisa até quase inédita nesse campeonato. Teve mais posse de bola do que o Fluminense no primeiro tempo. Foram 53% de posse de bola para o Inter e 47% para o Fluminense. Já no segundo tempo, o Fluminense teve mais posse de bola do que o Inter. Aí voltou ao normal. Na cabeça do Fluminense está em outro lugar. O Fluminense está vindo de ressaca, de festa. Estava nítido. O JK não conseguia nem... A bola não chegava, e quando chegava ele não conseguia dar sequência ao lance. Depois entrou Ganso, depois entrou o Keno. Até o Fluminense melhorou com essas alterações. Começou a trocar passe, mas no primeiro tempo o Fluminense não conseguia nem trocar passe. E o Inter foi melhor do que o Fluminense no primeiro tempo. Olha só as chances que o Inter teve. Além dos vários impedimentos do Ener Valencia, que também é outro que não conseguiu fazer gol no Fluminense esse ano, ainda bem, principalmente na semifinal da Taça Libertadores. Aos 3 minutos teve um Valencia impedido, que o Fábio pegou, mas ele estava impedido. Teve o chute do Bustos aos 5 minutos, um chute do Maurício aos 7. Aos 12 minutos também um chute para fora do Alan Patrick. Ali os 15 primeiros minutos, no início da partida, o Inter teve 3 chances de abrir o marcador. Depois ele teve uma chance aos 23 com o Wanderson, aos 36 novamente com o Wanderson, chutando para fora nos 2 lances. Aos 40 teve uma falta, teve 2 faltas do Alan Patrick, batidas ali próximo à meta do Fluminense, e esses foram as chances. 9-2. O Inter teve 9 oportunidades de abrir o placar e o Fluminense teve mais 3. Aos 6 minutos com o Lima, um chute fraco. Aos 26, um chutaço do Léo Fernandes, ele bate muito bem na bola. O Rocher fez uma grande defesa. E aos 42, uma chance com o Guga
para fora. Então, as chances criadas pelo Internacional mostram muito bem quem foi melhor no primeiro tempo. O Inter foi melhor, buscou o gol do Fluminense, foi mais agressivo, fez marcação alta e teve 9 oportunidades, 9 chances e não soube aproveitar. Já no segundo tempo a coisa mudou, porque entrou o Keno, aberto ali pelo lado esquerdo, saiu o Nino, o André foi para a zaga, o Martinelli entrou também no meio de campo para dar um reforço ali, saiu o Alexander, trocou basicamente dois jogadores de mesmas características, mas a mudança que mais mudou o Fluminense, que fez o Fluminense trocar passe, trabalhar essa bola, girar, fazer essa bola correr, foi a entrada do Ganso no lugar do Léo Fernandes. O Léo Fernandes, ele errou muito, errou alguns passes, deu contra-ataque, teve um lance que roubaram a bola dele na entrada da área, o Maurício sozinho, ele o goleiro, ele e o Fábio chutou para fora, mas ele deu um bom chute, ele procurou o jogo. O Léo Fernandes, ele se movimentou bastante, ele não é um jogador, ao meu ver, que mesmo com os erros, ele não se esconde, ele pede a bola, ele se movimenta, ele vem atrás para buscar o jogo, tem um bom chute de fora da área, merece, mesmo com a irregular atuação dele nesse jogo, muito criticado até pelo Fernando Diniz, que brigou muito com ele ali na beirada do campo, é um jogador que merece ter mais chances ali no meio de campo, principalmente no meio de campo, não aberto pelo lado direito. Mas o Ganso trouxe essa cadência no jogo, fez com que a bola parasse, estacionasse no meio de campo para o Fluminense trabalhar essa bola. Então foi muito interessante e benéfico para o Fluminense a entrada do Ganso no lugar do Léo Fernandes. Desacelerou a coisa para fazer o Fluminense cadenciar o jogo. Depois entrou o Ione Gonzalez com 36 minutos no lugar do JK, que não estava conseguindo jogar. O Ione entrou basicamente ali para ajudar na marcação, para tentar puxar alguns contra-ataques. Um segundo tempo menos agitado, como eu falei, do que o primeiro. O Inter começou pressionando o Fluminense. Logo aos 15 minutos também teve algumas oportunidades para abrir o placar, mas com as alterações ali, a partir dos 24, 20 minutos, o Fluminense começou a mandar na partida e controlar. Estava bem claro que o Internacional não tinha força para vencer o jogo e o Fluminense estava que desse ali, que acontecesse, estava bom para o Fluminense. O Fluminense também não forçava, tocava a sua bola, procurava um lance a área adversária em alguns momentos, mas também não levava susto. E o jogo foi assim até o final da partida. O Internacional teve ali basicamente umas 5 chances com o Maurício, com o Busto, com o Wanderson, com o Valência e com o Alan Patrick, 5 oportunidades no segundo tempo, bem menos do que teve no primeiro tempo. E o Fluminense teve até mais chances do que para você ver como o Fluminense evoluiu e melhorou no segundo tempo. O Fluminense teve mais chances do que teve no primeiro tempo. Enquanto no primeiro tempo o Fluminense teve 3 oportunidades, no segundo tempo foram 5. Com Lima, com Arias, com Diogo Barbosa, o Guga e aos 49 com o Keno. Então mostra a evolução e a melhora do Fluminense no segundo tempo. Eu creio que a partir dessa 33ª rodada, o Fluminense tem um jogo contra o São Paulo, que é um jogo festivo, no Maracanã, com a presença da torcida, o Fluminense deve ter um pouquinho mais de entrega no jogo, porque é um jogo festivo, troca de faixas, com a presença do torcedor, o Maracanã deve estar cheio, então o Fluminense deve apresentar um futebol mais interessado no resultado do jogo. E o Flamengo, então, meu amigo, é quase um final de campeonato também. Não tem como jogar desinteressado contra o maior rival, você podendo atrapalhar a vida do Flamengo na briga pelo G4 ou na briga pelo título. Eu acho que o Fluminense e São Paulo, o Fluminense vai jogar a Vera e Fla-Flu não tem como jogar diferente. É a Vera também. E o restante é administrando para não se contundir, Mundial chegando, preparação, o Fluminense poupando jogadores, testando novas formações, é isso aí que deve ser o Fluminense a partir desse jogo contra o Flamengo. Acabou 0-0. Não foi um jogo muito agradável de se ver, mas foi interessante em alguns momentos, teve bastante oportunidade, principalmente no primeiro tempo, 1 ponto para cada um. E o empate jogando fora de casa é um resultado interessante para quem já está garantido na Taça Libertadores do próximo ano. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui!